falar, ó, preto no branco. Preto no branco. Como a precificação, a organização e os destaques podem interferir no resultado da sua loja. Ou seja, como o cliente pensa. Vou falar de uma forma simples, tá? Preto no branco. Essa expressão preto no branco surgiu exatamente com as máquinas de datilografia, que eram escritas em um papel branco com as letrinhas pretas. E o que o cliente ele quer quando entra na sua loja? Ele quer entrar, ele quer comprar e ele quer sair da sua loja o mais rápido possível. E muitas vezes perdemos vendas por pecarem exatamente em pequenos detalhes básicos. Quais são os detalhes? A precificação, a organização e o destaque desses produtos. Como isso pode ser feito dentro da nossa loja? Sim, nessas coisas simples que deveríamos entender, que são básicas, que deveriam fazer parte do nosso dia, do nosso cotidiano, é que nós conquistamos cada vez mais clientes, dando um passo de cada vez até alcançar o céu. O céu é o limite. Ou seja, é extremamente importante você sempre se treinar e treinar os seus funcionários. É muito importante você entender esses três quesitos: precificação, organização e destaque. Agora, nós não estamos aqui, com certeza, para acertar todo o tempo, mas estamos aqui para cada vez errarmos menos. E principalmente naquelas coisas que são básicas, que são detalhes bobos que você deveria saber. E muitas pessoas não sabem o seguinte, que 70% dos produtos que estão na sua loja, no supermercado, esses produtos as pessoas precisam deles, mas eles não querem comprar esses produtos. É estranho, a pessoa precisa, mas não quer comprar? Sim. É porque no subconsciente, em algum lugar perdido aqui dentro da mente delas, elas realmente precisam desses produtos. Mas isso, na verdade, não está no consciente dela, na ação de pegar a carteira ou da mão e botar dentro do seu carrinho. Por isso, existe um estudo, existe uma faculdade, existe um supermercado, que ele é um supermercado de estudos, aonde nós tentamos, de alguma forma, criar gatilhos, ou seja, trazer para o consciente a necessidade do seu cliente em comprar mais produtos que realmente eles precisam. E aí, por isso, existe uma técnica que se chama layoutização que dá lucro. Isso ajuda muito a sua loja a vender mais e mais itens que as pessoas não estão procurando, mas que elas precisam. E assim você vai estar ajudando o seu cliente. E quando você consegue, instalar aquele gatilho, consegue colocar no consciente de que ela precisa daquilo, o cliente acaba sendo ajudado porque eles levam aqueles produtos para a sua casa. E aí a gente chama isso de venda por impulso, tá? E ela é realizada quando? Quando você consegue entender qual é o lugar estratégico dentro da geolocalização do seu supermercado que aquele produto tem que estar. Já abordamos que o produto tem que estar 1,65 m da altura, ponta de gôndola matadora e assim por diante, né? Técnicas de cross-merchandising, né? E o que a gente vai falar aqui praticamente é isso, é merchandising. Como é que você aplica essa técnica para que as suas vendas passam a crescer um passo de cada vez, mas que nunca mais parem de subir. Que a sua margem, seu ticket médio, cresça cada vez mais. Como é que a sua margem também pode crescer mais utilizando esse merchandising? E aí você vai passar cada vez mais a trabalhar com itens com margem cada vez mais saudáveis para o seu bolso. Como é que um supermercado, né, consegue ganhar talvez bilhões em um único ano de lucro utilizando essas técnicas de merchandising? E aí é nessa hora que a gente vai falar de uma coisa muito simples para você tentar entender como isso pode funcionar no seu supermercado. Muitos de vocês, às vezes,
tem um bazar, vocês têm um local dentro do seu supermercado onde você coloca muitos metros quadrados de espaço de produtos que ocupam um espaço muito grande, mas se você pegar aquele espaço que você tem versus o que você vende, versus o seu lucro, ou seja, o que ele entrega para você de lucro, é muito pequeno. Ou então, quanto tempo demora para girar um copo para você vender no seu supermercado? Quanto tempo demora para você vender um açúcar no seu supermercado? E aí a gente está falando de bazar exatamente por causa disso. Porque você coloca talvez num espaço menor o açúcar e vende muito mais açúcar e tem um lucro muito maior com o açúcar, mas você também precisa ter o bazar dentro da sua loja, mas que não te dá lucro e você ocupa um espaço maior. Ou seja, se você conseguir alocar exatamente essas informações da maneira correta dentro da sua loja, você passa a usar melhor os metros quadrados que você tem para te entregar muito mais lucro, muito mais resultado. Agora, o que acontece, a gente vai usar de exemplo aqui, é o bazar. Tá? A maioria dos casos que a gente vê nos supermercados é que existe uma desproporção absurda nesse sentido. Você tem muitos metros quadrados com muitos produtos que geram poucos e você vende pouco disso e te dá pouca margem. E a gente vai em muito mercado, às vezes tem, sei lá, duas gôndolas, um corredor inteiro de bazar. Isso tem que acabar no seu supermercado. Outras coisas também tem que acabar. Eu estou só exemplificando desse para você entender esse conceito de cross, merchandising dentro do seu supermercado. Por exemplo, outro item são os itens de mercearia versus os itens de perecíveis, tá? Por exemplo, hoje a gente tem supermercados gigantescos que nós estamos mudando todas as estruturas deles para ficar como 50% em mercearia versus 50% em perecíveis. E eu estou arriscando te dizer mais ainda, que no futuro o modelo das lojas que serão mais lucrativas, mais rentáveis, e já estamos em teste com uma loja, é onde 70% vai ser perecíveis e 30% vai ser mercearia. Como nós estamos montando essa loja? Eu vou dar um exemplo de você, como é que a gente montou essa loja. Essa loja hoje, na verdade, ela tem nas suas lateralidades a mercearia. E no seu grande centrão, estamos fazendo o quê? Fazendo todos os perecíveis. Nesses grandes supermercados, nós estamos mudando a estrutura deles, colocando 50%, tá? Exatamente de mercearia e 50% de perecível. A parte da frente dele, toda a parte da layoutização da frente é mercearia. E o resto, 50%, é perecível. Por quê? Porque assim encontramos lojas que dão maiores resultados, lojas que dão maior lucro. Ou seja, a layoutização, a distribuição, o número de produtos, tudo isso mexe com o seu lucro, mexe com a sua margem, mexe com o seu ticket médio e tudo isso mexe com o resultado e com o seu crescimento. Se você ainda não entendeu que existe uma layoutização que te dá lucro, você ainda está trabalhando da forma errada. Você não está colocando dinheiro dentro do teu bolso da forma que você pode colocar. Estou falando de supermercados gigantes, redes gigantes, que eu arrisco a dizer, estamos começando isso aqui e isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Eu duvido de que daqui a 2 anos, exatamente a forma de combater o quê? Os atacarejos, a forma de combater os atacadões vai ser essa. É essa a forma que nós encontramos e temos resultado, estamos mudando uma rede de supermercado imensa para esse modelo, porque uma loja deu muito certo no sentido de retorno. Ou seja, diminuímos a mercearia e aumentamos os perecíveis. E estamos já com um teste de uma loja onde 70% é perecível
e 30% é mercearia. Entendeu? Não que os estoques da mercearia sejam altos para recolocar, para não haver quebra, mas a grande oferta, né? Aquele cenário onde o cliente se sente à vontade, estamos criando em cima dos perecíveis. E, por exemplo, um exemplo, voltando lá para o bazar, é que muitas pessoas têm um corredor inteiro de bazar. E aí, quer ver você começar a passar a gerar mais? Só para você entender esse conceito. Quer vender mais coisas do seu bazar? Acaba com esse departamento na sua loja e passa a distribuir isso pela sua loja inteira, por todos os departamentos. Eu garanto para você que você vai vender mais. Suas margens vão ser mais altas e você vai vender muito mais produtos do seu bazar. Tá? Faz isso. Acaba com esse departamento, acaba com esse corredor e passa a espalhar isso por todos os departamentos. Aí você vai passar a entender somente, eu estou dando um exemplo somente num único item, num único setor. A gente trabalha a layoutização que dá lucro em muitos outros setores, em muitas outras estratégicas, tá? Muitas outras estratégias. E aí, por exemplo, você fala assim, como é que eu posso vender? Minha garrafa de café não vende. Pô, faz o seguinte, ó, você vai pegar a sua garrafa de café e passa a colocar em cima, tá? Em cima do pó do café. De preferência, daquele pó de café que está, né, em promoção. Eu garanto para você que você vai vender muito mais jarra do café do que você vendeu em um mês inteirinho. Faz isso, experimenta, tá? E depois, ó, dá o seu like aí se você gostou, dá o dislike se não te deu resultado. Mas eu tenho certeza que você vai dar muitos likes, que você vai vender muitas garrafas de café se você fizer isso. Pega lá o pó de café que está em promoção e coloca a garrafa térmica lá em cima, você vai ver que vai vender muito mais do que você vendeu no mês inteiro em apenas um único dia, tá bom? Outra coisa, por exemplo, você quer vender jarra de vidro? Junta 3 coisas. Isso aí foi um assinante do nosso canal que pediu para me dar essas dicas para vocês, tá? Como que vocês poderiam juntar esses produtos todos para ter um melhor resultado. E aí você junta a jarra de vidro com a água mineral e com o pó do suco, que você vai ver que você vai vender mais água, você vai vender mais pó e você vai vender mais jarra de vidro. Diferente de se você tiver um corredor só para o bazar. Percebeu aí a parada? Essa é a forma correta de você trabalhar. Então, por isso é que você precisa estudar muito sobre esse conceito do cross-merchandising e tentar várias e várias aplicações na sua loja. Eu já testei isso, eu sei as coisas que dão certo. E para quê? Para que você possa verificar o que funciona e o que não funciona. E assim você vai conseguir melhorar seus resultados. Hoje, por exemplo, eu tenho 200 produtos, mais ou menos, que dão muito certo, dão excelentes resultados, como esses dois aí que eu citei. Pediram, né, para mim, né, lá os assinantes pediram para mim dar alguns exemplos. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu selecionei uma faixa de 20. Se eu repetir algum aí, me perdoe que a mente às vezes é falha. Mas eu repeti assim os que dão muito resultado e eu acredito que você vai ter muito resultado se você aplicar, então, essa listinha aí para você experimentar esse conceito. A gente tem mais de 200 itens dentro desse conceito. A layoutização que dá lucro, ela vai te dar um resultado excelente e qualquer investimento que você faça para entender melhor esse conceito, com certeza você vai aumentar a sua margem, o seu lucro e vai conseguir crescer o seu negócio. Vamos lá. Vassoura com desinfetante. Isso vende muito. Por quê? Porque quando você junta a vassoura com desinfetante, quem quer comprar vassoura vai precisar usar desinfetante. Quem compra desinfetante vai comprar vassoura. Às vezes você vai numa grande loja, o que ocorre? A vassoura está no departamento lá de limpeza e o desinfetante está lá no longe.
e aí não vende. O cara vai comprar vassoura, esquece do desinfetante, e aí quando você cria esse gatilho, você vende mais vassoura e mais desinfetante. Por exemplo, a gente fez um exemplo que a gente tinha 10 caixas de sucrilho numa loja. Esse cara comprava uma caixa de sucrilho. E a gente juntou o sucrilho com o leite em caixinha. O que aconteceu? Ele vendeu num único dia todos os sucrilhos dele, que ele demorava, dizia ele, 15 dias para vender todos. Olha só como esse gatilho faz toda a diferença. Você vende sabão em pó, você tem lá no teu bazar de limpeza, né, corda de pendurar roupa. Cara, se você criar do lado do sabão em pó essa cordinha de roupa, as pessoas, aqui em casa, se a madame escutar, ela vai brigar. A corda na minha roupa aqui tá quebrada, né? Tá ruim. E ela, com certeza, ela vai lá. Ela poderia ter comprado isso quando compra o sabão, mas fica tão escondido que a pessoa não vê. Então, se você conseguir colocar a corda, né, de estender roupa do lado da prateleira do sabão em pó, rapaz, isso vai vender muito. Vai dar trabalho pro chefe da casa, que é no meu caso aqui. Mas você vai vender mais. E aí a sua margem aumenta, o seu ticket médio aumenta e assim por diante. A dona de casa odeia limpar fogão. E aí ela compra aquele desengordurante que é caro, né? E aí, se você juntar o papel alumínio com um desengordurante, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, porque as pessoas gostam de botar o papel alumínio, aquela proteção para o... Pode ser o papel alumínio mesmo, a proteção de fogão. Você passa a vender muito mais. Aí, o que as pessoas colocam? Coloca o papel alumínio junto com aquele filme e aí vende menos. Então, uma das maneiras da pessoa, quando está pensando em desengordurante, ela vai pensar assim, puxa, eu vou diminuir o meu trabalho. Eu já comprei o papel alumínio exatamente por causa da dificuldade de limpar, então, o meu fogão. Vamos falar, então, de cerveja, né? Por exemplo, às vezes você tem lá no seu bazar um copo de chopp. Um copo de chopp não vai vender, né, lá no bazar, vai vender muito pouco. Bota do lado da cerveja. Se você colocar do lado da cerveja, sabe o que vai acontecer? Você vai vender muito mais copo de chopp. Por quê? Porque o copo de chopp a pessoa vai poder lembrar, eu quero tomar um copo de chopp mais bonito, coisa e tal. Outra coisa, já falei, né, da fita cross. Bota o salgadinho junto com a cerveja. A gente está falando de cerveja aqui. Bota o salgadinho naquela fita cross. Se não tiver, compra os adesivozinhos para colocar no salgadinho. Vale muito a pena. Você vai vender mais salgadinho, você vai vender mais cerveja, você vai vender mais copo. A sétima sugestão que dá muito certo é, por exemplo, azeite e vinagre junto das verduras. Na maioria do mercado que eu vou, aí ninguém bota só verdura lá. É verdura, 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 verdura. E o cara vai temperar com quem, rapaz? Se você colocar lá o azeite, colocar o vinagre ou um tempero pronto, você vai vender muito mais azeite, vai vender muito mais vinagre, vai vender muito mais tempero pronto, porque está pertinho das verduras. Então, tenta usar essa técnica aí para você ver que você vai vender muito mais. Por exemplo, pente, fica lá naquele lugar de limpeza. Cara, bota o pente, bota o shampoo do lado, bota o pente, bota a escova lá do lado do shampoo. Se você colocar do lado do shampoo, vai vender muito pente, muito mais escova do que simplesmente deixar lá na prateleira esquecida lá. Quando a gente vai limpar a cozinha, né? Eu já falei já de botar o desengordurante, né? Junto do alumínio, né? Papel alumínio. Bota também avental de cozinha perto do desengordurante. Vai criar um... Você não está ocupando um espaço lá onde você bota o avental? Bota lá desengordurante. Você vai entender que agora você vai ter um produto que é o avental de cozinha, que você tem uma margem extraordinária, e aí, em vez de você vender umzinho a cada uma semana, você vai vender muito mais. Porque a dona de casa às vezes fala assim, vou poupar a minha roupa e vou ter uma roupa profissional. E aí vai vender. Já falei da garrafa térmica com água mineral, não é isso? Também vende pra caramba. Acho que eu falei do suco lá antes. Outra coisa que funciona legal é esponja de banho com sabonete líquido ou esponja de banho com sabonete. Vende pra caramba. Não deixa de usar
a esponja de banho com sabonete. Isso vai fazer você vender muito mais. Já falei lá no início do vídeo também, garrafa de café, de preferência com aquele produto que está em promoção. Se você utilizar essas técnicas com produtos que não estão em promoção, dá certo. Se você usar com os produtos que não estão em promoção, se você utilizar com os produtos que não estão em promoção, já dá certo. Se você utilizar com os produtos que estão em promoção, dá muito mais certo ainda. Jarra de vidro com suco em pó. Outra coisa que é legal, que dá certo pra caramba. Aqui em casa, meus filhos gostam muito de batata frita. E aí minha mulher vai lá e compra sempre o óleo para fazer a batata frita. E aí sabe o que ela esquece? Sempre esquece de comprar o papel toalha. Então, em vez do papel toalha ficar lá longe, num departamento sozinho, experimenta colocar do lado, papel toalha com óleo de soja, batata frita, junto do papel toalha em cima, dá muito certo, né? Aquela congelada, você vai ter que ter uma gôndola para não molhar o papel toalha, mas dá muito certo. O clássico de todos, onde todo mundo vai lembrar, todo mundo lembra disso, do cross merchandise, é queijo parmesão com macarrão. Isso aí, né? Acho que quem criou o cross merchandise foi o queijo ralado. Eu vou fazer uma pesquisa disso aí, vou ver aqui, eu tenho milhares aqui de revistas, livros falando sobre supermercado, antigos, e quem não conhece a história do supermercado, né? A própria Abra, né, ela tem uma biblioteca fantástica lá e remonta a muitos anos. E eu acredito que talvez o cross merchandise tenha vindo do queijo parmesão com macarrão. Se não foi algo parecido com isso. Seria interessante a gente descobrir. Se alguém sabe aí, me fala aí. Por exemplo, a gente já colocou a vassoura com o quê? Né? Com desinfetante. Botar vassoura com saco de lixo também vende. Às vezes o cara bota o saco de lixo lá na ponta e a vassoura na outra ponta. O cara, quando vai varrer alguma coisa, ele vai precisar botar o lixo em algum lugar. E aí isso acaba criando uma sinergia. Falamos também da vassoura com desinfetante, mas pano de chão com desinfetante também dá muito certo. Outra coisa que dá certo, por exemplo, aonde você tem a tábua de passar roupa, colocar o sabão em pó perto dela. Dá um trabalho fazer isso, mas dá lucro, dá sinergia. Você consegue ter uma margem mais saudável para o seu supermercado e isso vai fazendo com que você cresça. Papel higiênico com aquela pedrinha que bota lá no vaso sanitário. Isso também vende muito, porque a pessoa acaba esquecendo de comprar a pedra sanitária, mas se você coloca, ninguém esquece de comprar papel higiênico, né? Nessa crise, né? Estamos aqui no mês de abril, né? Foi vendido muito papel higiênico, mas se você colocasse a pedrinha sanitária, com certeza, do lado do papel higiênico ia vender muito mais. Café com filtro de café, né? Isso vende muito também, pode ser o de pano, pode ser o de papel e assim por diante. E café solúvel com leite. Por exemplo, aquele Nescafé solúvel, né? Agora o Nescafé lançou esse mês o café Gold deles, né? É um café realmente para você passar no coador. Mas o que eu estou falando é do solúvel. E por último, acho que o copo, né? Copos para várias bebidas de frente da gôndola de bebida. São algumas dicas, são algumas sugestões para você entender como quando você faz essa ação, quando você pensa dessa forma, na layoutização que dá lucro para a sua loja, se você quiser entender melhor, a gente tem aqui uma maneira de poder ajudar a sua loja a ter mais lucro com essa técnica, layoutização que dá lucro. Então, vamos juntos nessa, aplique essas sugestões que vocês vão ver como a sua margem, o seu lucro, o seu ticket médio e a sua loja vai conseguir crescer de forma sustentável. Como você vai ter margens mais saudáveis na sua loja por aplicar algumas técnicas que estamos pincelando, né? Imagine que você tem um vidro bem grosso e a gente arranhou só a superfície. Existe muito mais coisa envolvida aí. Os gigantes de supermercados no mundo inteiro utilizam essas técnicas para continuar crescendo. Eu vou dizer depois para vocês quanto que o Carrefour e o Walmart
ganharam no ano passado exatamente em bilhões de dólares. Um grande abraço aí para vocês.